Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus Braga. Um bom ano de 2022 aí pra vocês, pra todos nós. Que seja um ano muito bacana, cheio de oportunidades, cheio de sucesso, cheio de felicidade. E é um ano de Copa, então que seja também o ano do Hexa. Bom, hoje eu quero abrir espaço aqui no canal pra falar do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ontem acabou desligando, entre aspas, né? Porque não renovou o contrato do goleiro Fábio. E o goleiro Fábio, eu acredito que seja um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, né? Então eu queria comentar um pouquinho sobre isso, né? Até como dando a minha opinião, como um torcedor de um clube onde um dos maiores ídolos é um goleiro que ficou 25 anos dentro do clube, eu queria comentar um pouquinho do que foi essa notícia e a reação até mesmo da própria torcida cruzeirense, certo? Então não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o que a gente vai acabar postando por aqui. E assim, galera, pra gente começar, eu preciso dizer que não se fazem mais jogadores como o Fábio, né? Acho que eu não preciso dizer, as pessoas já reparam isso. O Fábio, ele consegue ser um pouco acima do Rogério Ceni na questão Cruzeiro contra São Paulo por um simples motivo, né? O Fábio ele se compara ao Marcos e, por exemplo, ao Buffon, pegando grandes ídolos, ou indo mais para a parte dos goleiros, pegando grandes ídolos que ficam muitos anos no mesmo clube e que passaram por uma experiência de rebaixamento e mesmo assim decidiram seguir no clube. É muito normal que quando um clube grande como o Palmeiras, como o Cruzeiro, como a Juventus de Turim, quando esses times são rebaixados, é muito natural que haja uma debandada no elenco, até para readequar a situação financeira e também para jogadores de grande nome continuarem nessas grandes vitrines, né, que são as primeiras divisões dos campeonatos nacionais. Isso aconteceu com a Juventus, né, que foi rebaixada lá em 2006 pelo Calciopoli, e o Ibrahimovic acabou saindo, o Cannavaro acabou saindo, o próprio técnico Fábio Capello acabou saindo. Isso aconteceu no Palmeiras, isso aconteceu com o próprio Cruzeiro, né, com a debandada de jogadores. E falando especificamente do Cruzeiro, é muito nobre que o Fábio tenha ficado, né? Eu, como um admirador de goleiros, né, até porque o meu time teve um dos grandes goleiros da história do Brasil, eu sempre fui fã do Fábio. Eu sempre achei o Rogério Ceni um injustiçado na seleção, mas pelo menos o Rogério Ceni teve a oportunidade de ir para uma Copa do Mundo, né, para duas Copas do Mundo e jogar uma Copa do Mundo, né, lá em 2006. E o Fábio nem isso. São raras as vezes que eu lembro do Fábio na seleção e pra mim o Fábio é um injustiçado. Mas isso nunca tirou o foco do Fábio do Cruzeiro, né? O Cruzeiro contou com o Fábio, acho que são o quê? 20 anos, 18 anos que o Fábio tá no Cruzeiro. Não sei exatamente a conta porque teve uma passagem pelo Vasco também, mas contou com o Fábio por muito tempo e foram pouquíssimos jogos do Cruzeiro que eu lembro que o Fábio não participou. Então eu acho que isso resume muito o que eu olhei hoje na enquete do Globoesporte.com, onde 87,6% dos torcedores do Cruzeiro discordam com a saída do Fábio, né? E eu acho que o pior dessa situação é como essa saída se deu, né? Pelo relato do próprio Fábio, né? A direção do Cruzeiro, a nova direção do Cruzeiro, não se manifestou sobre o texto publicado, onde o Fábio diz que até aceitaria a redução salarial, que aceitaria a negociação das dívidas que o clube tem com ele, e ele queria permanecer, que o maior sonho do Fábio atualmente era levar o Cruzeiro de volta à Série A. E a SAF, né, a nova gestão comandada pelo Ronaldo, né, que tem o Paulo André como seu gestor de futebol, não permitiu, queria dar um contrato só de 3 meses ali até o final do Campeonato Mineiro,
para o Fábio. Um detalhe legal é que se a gente excluir Campeonato Mineiro e Copa do Brasil da linha, do cálculo, só na Série B, se o Fábio jogasse a Série B inteira, todas as 38 rodadas da Série B, ele bateria e passaria o número de 1.000 jogos com a camisa do Cruzeiro, né? O que é uma marca muito importante, é uma marca muito legal, inclusive. Eu lembro quando o Rogério bateu 1.000 jogos pelo São Paulo, então é muito legal que o Fábio tenha 976 jogos hoje pelo Cruzeiro. E eu admito, eu não sou cruzeirense, mas eu queria muito ver o Fábio completando 1.000 jogos, porque eu acho que ele é merecedor disso. Então, aí o Fábio ainda relata que o Paulo André, né, o gestor de futebol apontado pelo Ronaldo, né, vale lembrar que tinha o Alexandre Matos foi cortado, foi demitido quando o Cruzeiro foi comprado pelo Ronaldo, e o Paulo André acabou assumindo esse barco, né, entre aspas. E o Paulo André, se eu não me engano, ele jogou no Cruzeiro com o Fábio, né? Então, são conhecidos ali de algum tempo. E segundo o Fábio, o Paulo André nem foi na sala onde ele estava reunido com a diretoria. O que é uma atitude um tanto covarde, né? De quem é um gestor de futebol. Eu acredito que se você vai estar negociando com um dos seus maiores ídolos, né? Assim, eu vou fazer um parênteses aqui para dizer para vocês assim. Eu tenho 23 anos. Eu não sou muito inteirado na história do Cruzeiro como eu sou inteirado na história do São Paulo ou até mesmo dos rivais do São Paulo, clubes mais próximos de mim, os clubes, os quatro grandes aqui de São Paulo. Eu não conheço muito bem a história do Cruzeiro. Então você, torcedor do Cruzeiro, pode responder aqui nos comentários assim quem é o maior ídolo da história do Cruzeiro, porque pra mim, até onde eu conheço, é o Fábio, né? Você pode me dizer o contrário, pode falar, tem o Tostão que jogou na década de 70, tem sei lá, o João da Silva que jogou ali nos anos 80 e marcou 215 mil gols com o Cruzeiro. Você pode dizer isso pra mim nos comentários, mas até onde eu vi, até onde eu conheço o Cruzeiro, é o Fábio. E não se trata um ídolo dessa maneira, né? Se você está negociando com o seu maior ídolo, o mínimo que você tem que fazer é aparecer na reunião, e você sendo o gestor de futebol, porque isso pode causar um problema no clube. Eu não sei os outros jogadores, como era um relacionamento dos outros jogadores com o Fábio, por exemplo, mas imagina quando reverberar essa decisão da diretoria de não ter o Fábio no elenco, né? De não renovar com o Fábio, nem que seja até o final do ano, como o Fábio gostaria. Se é assim que eles tratam o ídolo, imagina o jogador normal. Deve ser o que os jogadores estão pensando nesse momento. Então isso acaba podendo criar um clima meio estranho ali no elenco do Cruzeiro. E assim, como eu disse, não se trata um ídolo dessa maneira, né? Cara, Marcos, Rogério, o próprio Cássio agora no Corinthians, são jogadores que, mesmo chegando ofertas de outros times, eles escolhem ficar. E o Fábio, por muitas vezes, também foi isso. O Fábio é um goleiro excepcional, né? Na época que eu comecei a acompanhar futebol ali para 2004, 2005, eu vi o Fábio como um grande goleiro capaz de ser o goleiro da seleção brasileira em 2, 3 Copas do Mundo, né? Fábio sempre foi um cara muito constante. E me assusta que o Cruzeiro não o queira mais, né? Apesar dos seus 41 anos, mesmo com essa idade um pouco mais avançada. Vale lembrar, o Rogério catou e pegou muito bem até os 43, né? O Buffon com 44, eu acho, ainda tá jogando e jogando bem lá no Parma. Então, a idade não é tão limite assim dentro da vida de um goleiro. E faltam palavras, acho que para descrever. Cara, eu que sou São Paulino, acho que foi uma sacanagem que fizeram com o Fábio. Então eu imagino o torcedor cruzeirense,
Queria até que vocês comentassem, né, se você é torcedor do Cruzeiro ou até se você é torcedor de outro time, o que você achou dessa situação aí que o Cruzeiro acabou fazendo com o Fábio. E aí eu abro aspas pro Fábio, né, no seu texto lá no Instagram, onde ele diz: "Me disseram que qualquer outro cenário estava inviabilizado e que eu não faço parte do planejamento desportivo para 2022. Quero deixar claro que aceitaria a readequação ao novo teto salarial, mas a nova administração também não me deu esta opção. A SAF Cruzeiro quer acabar com a minha carreira." Assim, eu acho que falta as SAFs, né? E é uma das minhas únicas críticas a esse modelo de futebol. É não respeitar a história do clube, tá? Eu posso cometer um grande perjúrio aqui dizendo que é muito mais fácil você investir dentro de um clube como Manchester City, como um PSG, como um Crystal Palace. São clubes com uma história menos relevante dentro da Inglaterra, dentro da França. São clubes menos relevantes no cenário desses países. Agora, é muito difícil você investir num Cruzeiro, num Botafogo, num Barcelona, num Lyon, por exemplo, num Arsenal, United. Entendeu? Então, são clubes históricos. E acho que falta esse respeito com a história do clube. Alguns até em alguns lugares conseguem fazer esse respeito, né, ser mostrado. Uma coisa que eu achei muito legal e que, por exemplo, a SAF do Cruzeiro poderia reusar, né, usar a seu favor, é o que o novo investidor do Botafogo vem fazendo, né? Muita gente compartilhou coisas no Twitter, mandando mensagens, né, pro novo dono do Botafogo, e o cara respondendo, falando: ó, eu gosto de manter o contato com a torcida, por favor, continuem mandando mensagens. Às vezes são muitas mensagens, eu posso acabar não respondendo, já peço desculpa, mas eu gosto de ter esse contato próximo com o torcedor. Isso é muito legal, isso é muito legal. É o cara respeitando a torcida, respeitando a história do clube. Então, o novo dono do Botafogo, ele pode muito bem receber esse conselho da torcida. Vamos supor que isso tivesse acontecido na época ali do Garrincha, do Nilton Santos, no grande time do Botafogo. Isso aconteceu e a SAF não quis renovar com o Garrincha. A torcida ia chegar pro dono e falar assim: cara, você sabe quem é o Garrincha? O Garrincha é o maior ídolo do Botafogo. Por favor, não faz isso, renova com o cara. E o cara, ele ia ter a moral de chegar na diretoria e falar: pode renovar com ele. Ele é histórico aqui. E eu acho que faltou esse tato para a diretoria do Cruzeiro. Era só mais um ano. O Fábio mesmo disse, era só mais um ano. Ele planejava bater os 1000 jogos, levar o Cruzeiro de volta à Série A e aí dizer adeus à carreira de jogador. E é isso, eu acho que o Cruzeiro, né, infelizmente mais uma vez o Cruzeiro tomando decisões erradas. Já não basta o crime, né, que cometeram com o Cruzeiro, que deixou o Cruzeiro nessa situação. Agora a nova diretoria acaba pisando na bola com o que é um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro Esporte Clube. Quero ouvir vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa decisão da diretoria do Cruzeiro de não renovar com o Fábio, e se o Fábio é o maior ídolo da história do Cruzeiro, tá? Eu vou ficando por aqui. Um feliz 2022 a todos. Não se esquece, deixa o like, deixa o comentário também, ativa o sininho e se inscreve aqui no canal, certo? Muito obrigado e até a próxima.